Pronto, agora a gente vai começar, propriamente dito, a falar sobre escolha de tema. Cara, essa é uma dúvida muito recorrente e eu quero te mostrar exatamente o que eu preparei para que você possa, né, começar a entender um pouquinho do que é escolher um tema, quando se fala de iniciar uma monografia, por onde você vai estar começando, tá? Logicamente, na maioria das faculdades, se deixa para o quinto, sexto, sétimo e oitavo período a construção da monografia. Normalmente se faz no terceiro, não no último ano, porque existe a possibilidade da pessoa ter um processo de reprovação, isso não é muito legal, tá? Então normalmente fazia TCC1, TCC2 no último ano e agora começou a inverter, TCC1 no final do segundo semestre do terceiro ano, no início do semestre do último ano você já defende, com a possibilidade de estar fazendo também, caso tenha algum tipo de atraso, algum tipo de problema, você faz no segundo semestre do último ano da faculdade. Tá? Então, pelo menos a faculdade que eu trabalho é assim que ela funciona, tá? Tentando adiantar um pouquinho mais o processo de monografia para não deixar no último momento, porque tem estágio, tem um monte de coisa para o aluno fazer, para o aluno, de repente, ter um pouco mais de tempo de fazer outras coisas. E também não criar aquele terror, aquele embate com relação à formatura. Está todo mundo desesperado para se formar, mas o cara ainda não defendeu monografia. Então, não é uma coisa que seja justa prender o cara para se formar por conta disso, né? Então, assim, começa a se adiantar um pouquinho. Mas o trabalho monográfico, de se escrever, de criar uma monografia, ela entra muito num critério que é assim, para quê? Para que eu faço uma monografia? A gente sempre se pergunta assim, o porquê, o para quê, né, de se escrever. Parece que é um rito de passagem, mas não é. Tipo assim, para se formar eu tenho que fazer monografia. Pode até ser, entende? Mas o objetivo nunca foi esse, né? Mas acabou sendo uma coisa punitiva algumas vezes. Eu falo, não, você vai ter que fazer. É obrigatório você fazer a realização da monografia ou da escrita de um artigo. Em algumas pós-graduações hoje você só defende se você publicou, né? Mestrado, algum doutorado, algumas vezes também é assim, tá? Dependendo da pós-graduação, lógico, não são todas. Porque o grande objetivo da monografia, que é uma preparação para você escrever um trabalho de conclusão de curso de uma especialização, fazer uma dissertação, um mestrado, uma tese no doutorado, né? Os nomes vão mudando, mas é quase a mesma coisa. Lógico, depende muito da originalidade. Algumas vezes no doutorado você tem que ser muito original, tem que ter produzido algo muitas vezes quase que inovador, tá? Enquanto que de repente um trabalho mais para baixo, mais na graduação, mais na especialização, não precisa ser tão inovador, mas pode ser uma boa análise, tá? Então eu acho que vai por aí. E aí a gente fica pensando assim, por que eu tenho que fazer monografia? Fica naquela dúvida crucial, para que eu tenho que escrever isso aí? Então assim, não é como fórmula de Bhaskara na matemática, né? Eu tenho uma analogia também que é, tipo, para que você aprende fórmula de Bhaskara? Você lembra de fórmula de Bhaskara no seu ensino médio? Não lembra, não? Também não lembra muito, não. É B2 menos 4AC sobre raiz de delta, que é 4A, 4B. É um negócio doido, de equação de segundo grau e tal. Nem me lembro direito como é que é esse negócio, né? Embora dou aula de estatística, não sou obrigado a ter isso. Mas assim, cara, para que serve? Parece que é o cachorro comendo o próprio rabo, né? Aquele negócio que fica circulando assim. A gente aprende fórmula de Bhaskara para ensinar o nosso filho fórmula de Bhaskara, né? Porque quando ele crescer, que ele precisar de entender o que é fórmula de Bhaskara, a gente sabe a fórmula de Bhaskara e ensina para ele. Não serve para nada, né? Então, assim, uma monografia não é isso. Não é que você tem que fazer não vai servir para nada. Não. Serve sim para produzir conhecimento. Porra, produzir conhecimento. Produzir conhecimento. Você vai salvar o mundo com sua monografia? Não, também não. Tá? Mas você tem que produzir alguma coisa para a engrenagem da roda da ciência. Né? Para que a ciência não pare, que você realmente comece a agregar ou pegar ideias de vários pesquisadores diferentes e congregue e monte uma ideia nova e que aquela ideia nova possa surgir um novo equipamento, um novo serviço, um novo fármaco, alguma coisa nova. Né? Então eu acho que essa sempre é a grande ideia da ciência. Tá? Mas isso te prepara também para uma capacidade assim,
inimaginável que é saber escrever, interpretar e escrever. E aplicar coisas, né? Eu, durante muito tempo, você pode trabalhar na parte operacional, mas também um momento da sua vida, você acaba trabalhando na área de gestão. Eu fui trabalhar na área de gestão, e na área de gestão tem muito essa coisa de produzir projetos, né? E assim, o projeto é de um dia para noite, né? O cara fala assim, olha, a gente precisa de um projeto para implementar, que vai entrar uma grana assim assado, e a gente tem que criar alguma coisa com esse dinheiro, ou tem que fazer o projeto para pedir o dinheiro. E aí você começa a saber que você, por ter passado a vivência de ter escrito outras coisas anteriores com uma certa complexidade, você tem muito mais facilidade para escrever. Eu hoje, se a pessoa demandasse e falasse, Fred, pô, escreve um projeto sobre implementação do biomédico na cidade tal, né? Algumas vezes eu faço muita coisa por conta da União Nacional Biomédica e tal. E, cara, isso é rápido de ser feito, né? Então você consegue produzir um material com uma certa rapidez muito maior do que você demandaria se você não tivesse passado pelo turbilhão de uma monografia. Então, assim, ao meu ver, hoje me potencializou muito mais para que eu possa escrever no meu blog, escrever no Facebook, escrever Eu tive um problema outro dia com uma máquina de lavar roupa, uma câmera fotográfica comprou um armário que, sei lá, deu defeito aqui em casa. Eu fui lá e escrevi uma carta para o fornecedor, para a loja, né? E aí algumas vezes eu consegui ter o retorno daquilo ali, e a pessoa, não, vou te devolver o dinheiro, vou entrar em contato com você, tal, pô, desculpa por isso, tal. Então algumas vezes eu já escrevi um e-mail de uma maneira tão persuasiva que a pessoa chegou e se sensibilizou e falou, pô, Fred, realmente estou te dando feedback porque isso que você escreveu, você está certo com relação a isso, ou está errado com relação a isso. Então, assim, escrever é uma coisa mágica, uma coisa muito importante. Porque se você tem a ferramenta certa para fazer as argumentações, você pode, no final, ter uma grande surpresa, que é ter uma pessoa ao seu favor, né? Pode ser um empregador para te dar um emprego, pode ser um cara que vai montar um projeto e vai te chamar, porque... né? Pode ser uma pessoa que leu, eu canso de receber e-mail de pessoas que falam, cara, eu li o seu artigo que eu vi na internet e eu queria entrar em contato com você para que você pudesse me auxiliar nisso. E algumas vezes rola até um negocinho, né? E sempre é bom, né? Então, assim, eu acho que escrever de maneira certa pode te auxiliar e muito na sua vida futura. Lembrando, quem escreve vai ter um diferencial. Você imagina, você está trabalhando no laboratório, todo mundo não escreve, tem terror a fazer monografia, você se sobressaiu, você fez a monografia nota 10. Então o chefe pede para as pessoas auxiliarem ele num projeto para implementação de alguma coisa no seu serviço. Você, opa, te ajudo. Né? Imagina, você escreveu, gostou, o negócio foi implementado, caramba, você merece uma promoção, alguma coisa? Lógico, as coisas vão acontecer na sua vida, você vai ter certeza disso. Né? Seja por um aumento da sua produção acadêmica, você vai publicar mais artigos e com isso você vai conseguir uma bolsa, e por conta da bolsa você vai conseguir uma viagem, por conta de uma viagem você vai para fora, por conta de ter ido para fora você vai publicar mais, e se você publicou mais você volta para o Brasil, se você voltou para o Brasil de repente você conseguiu arrumar um super emprego, as coisas acontecem. Tá? Então eu acho que assim, saber que escrever é importante, não é que a monografia seja importante, que a sua tese seja importante, mas no momento que eu, aprendo a escrever melhor e com uma técnica boa de argumentação, comprovação de dados, mostrando resultados de maneira adequada, sabendo concluir de maneira mais adequada, sabendo apanhar, né, todas aquelas informações, eu concentrei, analisei e entreguei para o cara, mágico, né, quase um ninja, né? Você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Tenha certeza disso. Tá bom? Agora sim, vou te mostrar agora a minha tela do que eu organizei para você. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer... A primeira coisa que você vai entrar aí no computador, você vai entrar num site chamado Mind... Ó, já está até aqui. MindMeister, tá? Tem um nome esquisito, tá? Mas dá para entrar numa boa. MindMeister é uma ferramenta gratuita, tá?
Você pode entrar nesse link daqui, ou nesse link aqui, tanto faz, vai entrar nesse aqui. Você pode fazer 3 mapas mentais. Você vai se logar com o Facebook, né? Eu já me loguei aqui anteriormente, tá? E aí, no momento que você se loga com o Facebook, eu faço um pré-cadastro tranquilo e vai entrar numa páginazinha que nem essa, vai estar zerada aqui, você vai criar o seu primeiro mapa mental. O meu já está criado, eu vou clicar aqui para você, tá? Como evitar os grandes erros da monografia. Essa talvez seja uma forma muito legal de estudar, tá? Eu até ensino isso no curso lá do Prepara Biomédico para os alunos. Cada vez que você vai lendo um material, você acaba organizando ele como se fosse um mapa, né? Então, no momento que eu vou, por exemplo, eu vou falar sobre escolha de tema, eu podia ter feito um monte de slidezinho aqui para mostrar aquela forma tradicional, né, que você aprendeu, que é aqueles slides coloridos lá, com figura, bonitão, tal, um monte de coisa que o professor normalmente projeta para você. Mas aqui é como se fosse montar um esquema. Então eu montei um esquema para você e toda vez quando eu leio alguma coisa nova, tal, saiu uma novidade sobre o tema, eu vou lá e pum, coloco aqui. Saiu uma novidade legal sobre metodologia, vou lá e clico aqui. Tá? Então a gente vai perpassar por essas 10 etapas aqui, tá? Cada vídeo vai ser curtinho aí para que você consiga estar assistindo, tá bom? Então vamos falar aí sobre escolha do tema, rapidinho, ele abre uma chave. Então assim, a grande dúvida para o aluno sempre é quem escolhe o tema da sua monografia? É o professor ou é o aluno? Né? Tá aí um grande dilema que a gente sofre. Parece que a carga fica sempre sobre o aluno e não sobre o professor. Então assim, quando é que de fato é o aluno que escolhe na graduação, eu tenho cá minhas dúvidas. E eu acho que também você tem que se questionar e entender sobre isso. Por exemplo, alguns exemplos que eu tenho são os exemplos que eu vivenciei, tá? Então, assim, na universidade que eu estudei, né, na universidade tinha um título lá, tinha um cartaz lá, que isso aqui ficava lá na UFRJ, tá? No Instituto de Biofísica. Ó, você dá para escrever aqui, ó, Biofísica, UFRJ, tá? O cara que montou o Instituto de Biofísica, era o Carlos Chagas Filho, ele tem uma frase muito célebre, né, que na universidade se ensina porque se pesquisa. Então, se você está ali numa universidade, é porque você está pesquisando. E é a pesquisa científica que vai gerar dúvidas. E a partir dessas dúvidas é que podem ser geradas as soluções e as suas monografias, consequentemente. Eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui para que você... Acho que agora está melhor, né? Então, assim, passa a ter um surgimento natural de ideias quando você vai lá da necessidade, da sua vivência, porque você está ali no estágio curricular, ou não curricular, pode ser, tá? Então, assim, quando eu estava na universidade, estava estudando enquanto aluno, tá? Só que em um dado momento, no terceiro período, eu era da Unirio, tá? No centro do Rio de Janeiro, lá eu sou carioca, e a UFRJ ficava na Ilha do Fundão, que são alguns, sei lá, 30 quilômetros, né, de distância lá de uma ponta a outra. E eu tinha que pegar um ônibus e tal. Na Unirio não tinha pesquisa e eu acabava indo lá para a UFRJ para trabalhar em alguns laboratórios dele, no terceiro, quarto período já fui para lá. Então, assim, lá que eu começava a ter contato com os cientistas, lá que eu comecei a ter contato com o laboratório, lá que eu comecei a ter contato com os problemas vivenciados pelo laboratório, né, e quais eram as suas linhas de pesquisa. Tá? Então, é nesse momento que você realmente tem que estar. É nesse momento que vai acontecer as coisas para você. As ideias não vão surgir do seu imaginário. Que tema que eu escolho? Eu estou desesperado. Não, não é por aí, tá bom? Então vamos com bastante calma nisso aí. Então assim, na universidade, ou no instituto de pesquisa, no instituto tradicional, o aluno ele vai participar como aluno de iniciação científica num braço de uma linha de pesquisa do laboratório. Então ele vai ser inserido, ele vai acompanhar a iniciação científica, né, que vai ser você, vai acompanhar um professor ou até mesmo um aluno, né, de mestrado ou doutorado. Então ele vai acompanhar, vou até alterar, acompanhar um professor ou alunos, né, de mestrado e de doutorado. E assim, nesse momento aqui ele vai ser apresentado a linha de pesquisa, ele vai saber que ele trabalha com alguma coisa. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com isquemia e reperfusão cardíaca. Não sabia nem o que raio era isso.
Os cachorros estão latindo. Eu não sabia exatamente nem o que era isso. Então, assim, eu fui apresentado que eu tenho que trabalhar com rato, tubo de ensaio, que eu precisava fazer isso e isso. Então, as pessoas tinham uma paciência para explicar o que era cada um que trabalhava. Tinha 10, 20, 30 pessoas trabalhando. Então, com quem que eu ia ter mais similaridade para poder tá acompanhando durante um determinado tempo, para que eu aprendesse algumas técnicas, para que só depois eu fosse realmente, né? Então, nesse momento aqui, você passa por um momento vivencial, onde que você vai ficar um tempo aprendendo. Então, você vai passar um tempo aprendendo, entendendo como é que é a rotina, tá? Para só depois você vai colocar a mão na massa em um projeto que seja seu e possivelmente aí a sua monografia, tá bom? Então, isso é o que acontece nas... vai não. Então, assim, isso que acontece nas universidades. Agora, como é que acontece nas pequenas instituições de ensino, algumas vezes nas universidades particulares, tá? Então, assim, o que acontece muitas vezes é que a pessoa não faz pesquisa. Pesquisa científica é cara. Ela não está em todas as instituições. Desculpa quem trabalha ou está numa instituição privada, né? É comum, 90% do nosso curso de biomedicina, no caso, tá? Quem está assistindo esse vídeo pode, de repente, ser de outra área, mas, assim, 90% das pessoas que fazem biomedicina são pessoas que estudaram em universidades privadas. E essas universidades privadas, a maioria delas tem poucos recursos, né? Então, assim, pode ou não ser gerado estágios no local e, consequentemente, quando não tem estágio no local, que não tem desenvolvimento de grupo de pesquisa, que não tem linha de pesquisa, não tem nada, aí fica meio complicado, né? O aluno terá essa vivência laboratorial, né? Ter contato com pesquisa científica legal, né? E aí, como é que fica, né? E aí, nessa situação é que a gente entra, né? Você vai fazer monografia, talvez apenas meramente por uma exigência do MEC, que é para fazer bonito, né? É encher estante, não vamos dizer que encher linguiça, né? Mas para cumprir tabela, né? Vamos fazer uma monografia rapidinho aí e tal, você cai na mão de um professor que ele vai falar, ó, faz isso, isso e isso, tal, não sei o quê, ó, se vira aí, me entrega um tema, tem tantos dias para entregar, pá. Putz, é nesse momento aí que você fica naquele desespero. Esse realmente é um momento que a gente começa a ver que as pessoas têm muito desespero. Porque, assim, você literalmente está abandonado, porque você não está no laboratório, você não está na pesquisa, você não está sendo orientado de verdade, tá? Você está na mão de um professor que vai dar metodologia para você, que é o chamado TCC1, TCC2, né? E que o cara vai te ensinar as regras básicas de ABNT, vai te ensinar o passo a passo, vai te ensinar aquelas coisas, e você vai ficar, caramba, nossa, caramba. E ele vai falar, olha, agora você tem que escolher seu tema, vai escrever introdução, vai catar artigo, aí você pira, aí você fica doido, tá? Então esse é um momento muito complicado. Esse tipo de monografia não é uma monografia que vai virar artigo científico em mais de 80%, né? Vai ser aquela monografia para cumprir tabela, você vai encadernar, vai bonitinho, vai entregar no dia lá para a banca, o cara vai te dar 10, vai te dar uma nota, mas aquilo ali não vai servir para nada, porque foi um fiasco, né? Mas atendeu as regras da universidade, tá bom? E aí realmente fica bem complicado. Esse é um erro total, né? Onde que você repassa a sobrecarga para o aluno fazer a escolha do tema. Não sei se esse talvez seja a sua situação. Alguém do seu período, do seu TCC1, você entrou agora a fazer metodologia da pesquisa, tem gente que faz metodologia da pesquisa lá no primeiro período. E depois vai fazer a monografia quase no último. E aí, nesse meio tempo, você esqueceu tudo que era de metodologia, né? Tudo que era de estatística, né? Também. E você chegou lá e o cara virou para você, faz um projeto, e o cara só te ensinou que tem que ter introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, isso, aquilo, bibliografia, capa, folha de rosto, sumário, e aí você pirou, e aí você ficou desesperado, e falou, e aí, como é que eu faço? Tá? Então esse é um erro muito comum,
e que vai gerar ansiedade, né? Na maioria dos alunos vai gerar ansiedade, tá? Vai ser extremamente desgastante. Eu vou botar aqui no singular, né? Gera ansiedade em você só, né? Alguma vez gera ansiedades, eu acho que eu tinha lembrado que gera ansiedade, talvez até na família, no amigo, na namorada, no noivo, no tio, no periquito, todo mundo que te cerca, infelizmente. Você vira pra todo mundo e fala, gente, eu tô fazendo monografia, eu tô um inferno de vida, né? E a gente vê algumas publicações aí, algumas coisas, algumas páginas do Facebook que mostram uma figura muito engraçada, né? Realmente é desgastante, gera ansiedade para você, gera ansiedade para todo mundo ao teu redor. É desgastante, é improdutivo. Você fica horas na frente do computador olhando, 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 e o computador olha para você e você olha para ele, e você fala assim, filho, escreva sozinho. E você fica querendo que ele escreva sozinho mesmo. Mas o negócio não escreve sozinho não, tá? Pelo lado do professor, vou falar para defender um pouquinho nossa classe, né? Algumas vezes a gente é obrigado, né, a orientar algumas vezes assim, mais de 10, 20, 30 alunos, né? É uma sobrecarga para o professor. Ele finge que está te ajudando, mas ele não está te ajudando não, tá? Ele tem 10, 20, 30 alunos. Eu me recordo na faculdade que eu trabalhava, eu ganhava 1 hora aula para cada 10 alunos de orientação. Porra, 1 hora aula é sacanagem, né? O cara vai ganhar R$ 30 para orientar 10 pessoas, vai ganhar R$ 3 por aluno, para o aluno todo dia mandar e-mail para ele, todo dia mandar WhatsApp, todo dia ligar, todo dia tentar encontrar, né, com um pedaço de papel lá. Professor, dá uma olhadinha no que eu escrevi hoje. E aí, cara, o professor foge. E aí existe essa total falta de orientação, tá? Então, realmente, o professor muitas vezes é mal remunerado. Isso não é desculpa, tá? Isso é erro da universidade, não é erro do professor. O professor tem tempo para orientar esses alunos? Não, ele acaba pegando outra carga horária que não é de orientação. Ele vai dar aula, mas ele não vai ficar... Eu mesmo, durante muito tempo, eu não trabalho para orientar aluno que eu não vou receber. Aí eu acho que sacanagem, tá? Então eu prefiro você pegar uma pessoa só e falar, não, para essa pessoa eu vou dar um pouco mais de dedicação, tá? Então existe essa total falta de orientação. E é nesse momento que o desespero bate, o desespero realmente assola e a gente fica doidão querendo saber o que a gente vai fazer, tá? Então a gente volta aí na nossa... Quem escolhe? Aluno, professor, lógico que não é você que é aluno que tem que escolher seu tema agora nesse momento, tá? Então, assim, é uma conversa que tem que ter com o professor, né? Procurar estágio, fazer um monte de coisa. Como é que eu inicio uma monografia? Como é que eu inicio um tema, uma escolha de um tema? Primeiro, você tem que fazer aquilo que você gosta. É impossível você tentar escolher algo que você odeia para escrever. Você tem que escolher aquilo que você gosta, né? Então você tem que dar uma olhadinha lá, quais são as disciplinas que mais te motivaram ao longo da faculdade, né? Quais são aquelas disciplinas que são top, que você gostou, que você viu muitas novidades, quais são os assuntos que assim, mais chamou sua atenção, né? Cara, eu tive uma disciplina de genética, adorei, o que é DNA, o que é isso, o que é aquilo, eu preciso trabalhar com aquilo, né? E o que tem pesquisado, o que você tem visto no seu estágio no trabalho que chamou sua atenção. Eu estou no laboratório de bioquímica, cara, eu estou vendo coisas de purificação de proteína, tem uma pessoa que trabalha com isso, isso e isso, eu já acompanho um aluno de mestrado e doutorado, o cara está extraindo uma proteína que vai salvar um infarto tal, que a pessoa pode tomar aquela proteína no futuro. Olha que bacana, né? Isso é um exemplo da minha tese. Então, assim, isso você tem que realmente ver aquilo que você gosta. Tá? Então você tem que buscar isso aqui. Quais são as disciplinas, assuntos, né? Então esse é o momento de escolha. Isso aqui não existe, não tem técnica para ensinar isso aqui. Isso aqui é contigo. Você realmente vai ter que buscar essas informações, né, dentro de você.
né, dentro daquilo que você vivenciou, daquilo que você achou que realmente fosse o mais importante para você. Você fez o seu curso porque você era apaixonado por alguma coisa ali, tá? E como é que você faz a identificação do problema que tenha relevância, né? Então, assim, beleza, gostei de bioquímica, né? Dentro de bioquímica tinha um negócio chamado proteína que eu gostava, estou dando meu exemplo, e eu tinha que procurar um laboratório que pudesse fazer estágio naquela área. E aí eu comecei a acompanhar uma aluna de mestrado e que ela começou a me ensinar um monte de coisa, né? E aí bacana. As duas coisas que são importantíssimas quando você vai identificar o problema, quais eram os problemas que eu tinha no desenvolvimento daquela pesquisa científica, tá? Que tinham relevância, eu tenho que saber exatamente o que? Se existe, se ele é baseado em evidências documentais, eu não tirei da minha cabeça, já tem gente pesquisando, e se de repente é um tema emergencial, isso está acontecendo por agora, tá? Então surgiu um grande surto de uma determinada patologia, nunca ninguém estudou, será que vale a pena você estudar agora? Ou vou estudar sobre infarto. Milhões de pessoas já estudaram sobre infarto. Será que existe mais alguma coisa para ser estudado sobre infarto? Aí é o que a gente vai ver baseado nessas evidências documentais. Então, sempre que você for procurar alguma coisa, né, lógico que ela tem que ser baseada em um documento. Tá? Então, assim, tem livro e artigo sobre esse tema? Putz, legal, tem. Então, você tem que pegar alguns desses livros para buscar, para que você comece a ler. Então eu peguei, por exemplo, eu ia trabalhar na área de isquemia e reperfusão, eu peguei um livro que falava sobre infarto, sobre isquemia, o que era a doença cardíaca, né? Peguei um livro de cardiologia, comecei a ler um monte de coisa para poder me inteirar sobre o assunto. Então era recomendado, inclusive até no próprio laboratório, o pessoal falou, olha, pega aquele livro tal, né? E começa a ler o The Heart, pô, é o livro top, todo mundo pega esse livro para ler. Eu fui lá, peguei um livro e comecei a ler. Tá? Peguei um livro de fisiologia do Guyton, sobre fisiologia cardíaca, e comecei a ler. Tá? Tem pessoas interessadas nesse tema? Putz, isso aí é uma coisa também que tem que ser pesquisado. Tá? E uma ferramenta que eu já entrego para você, que é uma ferramenta muito bacana, que é o Google Trends. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Tem uma setinha aqui que ele vai abrir. Tá? O Google Trends, ele é um buscador. O Google é a melhor ferramenta do mundo, né, gente? O Google veio para ficar, ele arrasa, o Google é top, o Google é foda, o Google é o melhor do mundo. Tá? Só que ele analisa todas as tendências de buscas nele mesmo. Então o Google Trends, ele te permite você saber se aquele tema ele é mais pesquisado do que o outro. Então já te dá um comparativo muito interessante se aquilo que você estuda, se vale a pena estudar ou não. Só para te dar um exemplozinho, tá? Então, você entrou aqui no Google Trends, você vai inserir um termo de pesquisa. Por exemplo, eu gostava na faculdade de bioquímica. Então lá, pá, bioquímica, termo de pesquisa. E aí quando ele mostra lá a palavra bioquímica para você, ele vai mostrar que ao longo do tempo, né, de 2017, 2018, aí um ano para trás, tá? De repente você pode até ajustar esse tempo aqui, ó, nos últimos 4 horas, nos últimos 5 anos, tá? Como é que tem sido a pesquisa e o levantamento de informações nos últimos 5 anos sobre bioquímica? Então ele te dá um gráfico mostrando exatamente isso, essas tendências. Vamos supor que eu queria comparar com uma outra disciplina que eu adorei na minha anatomia. Pô, adorava anatomia. Eu não gostava tanto, não. Mas vamos montar um exemplo aqui. Então ele vai gerar para você um gráfico mostrando que existe muito mais procura de informações sobre, por exemplo, anatomia do que, por exemplo, sobre bioquímica. Então, quando o aluno entra para fazer a faculdade, ele vai procurar muito mais no iníciozinho dos períodos, todos os cursos da saúde, vamos colocar aqui, todo mundo pesquisa, as pessoas pesquisam muito mais sobre anatomia do que bioquímica.
Então, assim, seria mais interessante você fazer, nesse momento, um trabalho científico sobre anatomia ou bioquímica? Aí depende da sua proposta, daquilo que você quer. Eu, por exemplo, gostava de biofísica. E aí você verifica que não tinha absolutamente nada. Mas vamos dizer que o termo bioanatomia não seja um termo, uma disciplina para você que você tenha interesse. Vamos supor que você queira comparar com, por exemplo, genética. Então vamos estar colocando aqui que a ideia do Google Trends é mostrar para você que dependendo da disciplina, da palavra-chave, do termo que você queira estudar, existem mais procuras, tá, de alguns dos termos. E que isso já pode te orientar, de falar assim, ah não, olha só, pô, tem muito mais gente que procura sobre genética do que bioquímica, do que biofísica. Biofísica é algo morto, tá? Embora eu tenha, por exemplo, feito mestrado e doutorado em biofísica, né? Mas biofísica é algo muito morto, né? Tem muito mais gente que trabalha com pesquisa em bioquímica do que biofísica. Assim como tem muito mais gente que tem grupos de pesquisa muito mais em genética do que, por exemplo, bioquímica ou biofísica. Tá? Então isso aqui já dá para nortear para você de falar assim, olha, isso eu quero, isso eu não quero. Tá? Então assim, passa a ser algo bem interessante você fazer essas buscas. Olha, você pode botar, vai treinar. Esse é um momento aí que você pode estar treinando e colocando dentro de bioquímica, vamos supor que eu decidi falar sobre bioquímica. Pô, beleza. Então eu quero falar sobre aminoácidos. Eu quero falar sobre proteínas. Eu quero falar sobre lipídios. Ou eu quero falar sobre vitaminas. Será qual é o termo que tem maior relevância de pesquisa? Pronto, já coloquei aí os termos. Tá? A internet está um pouquinho lenta, mas eu vou mostrar agora para vocês certinho. Tá? Então eu tenho lá, ó, aminoácidos, vitaminas, lipídios e enzimas. Eu escrevi agora alguns termos aí. Então, assim, para me orientar, qual aquilo que seria, de repente, mais importante, ou que tinha mais relevância, ou que as pessoas mais procuram, ou que as pessoas querem mais saber, por exemplo, na internet, talvez valeria a pena ter uma pesquisa sobre esse assunto? Eu não sei, eu não posso definir. Tá? Mas eu posso mostrar que é uma tendência, por isso o Google Trends, ele analisa. Então, se ele é uma tendência de buscas, talvez as pessoas tenham muito mais interesse. Se eu criar um produto, uma oferta de serviço, uma monografia, uma linha de pesquisa sobre vitaminas, por exemplo, talvez tenha muito mais atratividade e muito mais aceitação por parte do público de maneira geral, porque as pessoas hoje, né, pelo menos aí nos últimos 5 anos, a gente colocou aqui de pesquisa, tem muito mais interesse em buscar coisas sobre vitamina do que, por exemplo, sobre lipídios, ou sobre enzimas, ou sobre aminoácidos. Tá? Então, o fluxo de informações é muito maior para essa área. Não é necessariamente que haja muito mais pesquisa científica, porque isso aqui é pesquisa do Google. Tá? Mas é só uma ferramenta, talvez para te nortear, né? Para que você de repente fale, talvez seja interessante. Tá? Beleza? Então, assim, a ferramenta do Google Trends é uma ferramenta bem interessante para que você possa ver se as pessoas têm interesse, né, pelo seu tema de alguma maneira, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que ver é se é baseado em evidências documentais. E outra, se são temas emergenciais. Por exemplo, se é, por exemplo, mais complexo por ser uma novidade, se ele pode ser mais trabalhoso, demorado para pesquisar, tá? Se ele, por exemplo, só é mais complexo, pode ser um estudo de caso, né, uma doença rara que tenha acometido, né, no Brasil alguma situação. Se ele é mais trabalhoso e demorado, né, para um aluno de graduação, talvez seja um risco, né? Talvez que não tenha um tempo para... Pode ser muito arriscado, né? Porque, imagina, você querer pesquisar alguma coisa que é muita novidade que nem grandes pesquisadores ainda pesquisaram. Como é que você, na graduação, que não tem tempo, né, você vai se meter... eu quero falar sobre o risco da mulher ter desenvolvido microencefalia por conta disso, daquilo, da Zika. Putz, é uma novidade, aconteceu. Pô, só grandes pesquisadores estão ainda a par, ainda não tem muita informação, né? Então, assim, é um momento que realmente não valeria a pena para você estar pesquisando. Então, assim, o ideal
realmente é que você trabalhe com algo que seja mais baseado em evidência documental do que, de repente, temas emergenciais eu não indicaria, tá bom? Mas o fundamental disso tudo é você querer buscar soluções para os problemas. Isso tem que estar muito na cabeça e você falar assim, olha, eu quero encontrar a cura, o problema, a solução para aquele determinado problema. Né? Isso que vai te instigar para que você continue realmente a pesquisar. Então, estar num laboratório, estar num campo de estágio, estar numa faculdade que te ofereça a oportunidade de você conhecer esses nichos, esses laboratórios, esses lugares, será com certeza fundamental para a escolha do seu tema. E lembrando, a escolha do tema não é você que faz, são as coisas ao seu redor que vão propiciar que aquele tema seja desenvolvido, tá bom? Segura aí e vamos para o nosso próximo vídeo, que eu acho que você não pode perder, porque a gente vai falar de uma coisinha aqui, que, ó, deixa eu sinalizar aqui para você, que é sobre orientação. Como é que eu escolho um orientador? Por acaso? Tem uma técnica? Como é que eu vou fazer? Será que quando eu procurar um laboratório desse eles vão me querer? Tem muita gente que fala assim, pô, eu tô sem estágio, Fredson, não sei por onde começar. Como é que eu vou fazer minha monografia? Tô terminando a faculdade, eu não consegui nem fazer estágio ainda. Vale a pena ficar nesse momento? Aí você começa a se preocupar, caramba, vai vir monografia, eu nem consegui fazer, como é que eu vou fazer monografia se eu não tenho estágio? Né? Sei que isso deve estar pintando na tua cabeça, mas vamos lá, acompanha nossa segunda etapa, nosso segundo vídeo aí, tá bom? Fica ligado, não foge, fica aí, vamos continuar, vamos lá!